Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui mais um domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que você possa separar este momento para estar envolvido com o culto, envolvido com a palavra. Que na sua casa você possa participar conosco dos louvores, cantando junto com a gente. E que a presença do Senhor possa se fazer presente aí na sua casa. Vamos orar para dar início a este culto? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, que nós temos de te louvar, te engrandecer, de nos achegar à tua presença livremente, Senhor Deus. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor possa olhar para nós através da cruz do teu Filho, para que o Senhor possa nos enxergar verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, ó Pai. Tira, ó Pai, tudo aquilo que possa impedir a nossa adoração nesse momento, Senhor Deus. Que a Tua presença possa ser sentida em nosso meio. Que o Senhor possa receber este culto, Senhor, como cheiro suave a Ti, ó Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois Ele é o mesmo, pois Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, glória a Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom, né, podermos mais nesse domingo louvar ao Senhor, agradecer a Deus pela vida dos meninos, pela vida do pessoal do louvor. Que Deus continue, né, abençoando a vida deles poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Né? Que você sempre gaste um tempo
aí orando pela vida deles, pedindo ao Senhor que possa trazer graça a cada instante, a cada momento sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós temos, se os irmãos observarem, nos últimos domingos pela manhã, nós temos tratado um pouquinho de algumas coisas, como algumas prioridades para 2021. Algumas metas que nós precisamos traçar para esse 2021. Primeiro, o primeiro domingo eu falei um pouco sobre um desejo, realmente uma vontade. Então, o primeiro ponto que o nosso ano precisa ter um desejo, precisamos querer, precisamos ter uma vontade. Do quê? De ser bem-sucedido, de querer mais, de não nos conformar com as mesmas coisas, com as mesmas situações que têm ocorrido nas nossas vidas todos os dias. Então, precisamos querer avançar, precisamos querer ser bem-sucedido. Não simplesmente financeiro, que é bom também, não simplesmente emocional, também é bom, mas um ser bem-sucedido diante daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer, segundo a ótica do Senhor. E para isso, no último domingo, então, pela manhã, nós falamos de gastar um pouco de tempo mais com o Senhor. Não sei como foi a tua semana, é uma semana meia diferente, né? Porque era para ser carnaval, não teve, alguns tiveram ponto facultativo, outros não. Então, mas não sei se você conseguiu nessa semana que se passou, tirar no mínimo 5 minutos, para realmente dedicar tão somente ao Senhor, para ter tempo com o Senhor. E você vai ver que isso vai realmente mudar a sua história, mudar a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto, um conselho, a Timóteo. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2. Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Amém? Semana passada falamos de gastar tempo, gastar mais tempo. E hoje falaram um pouco de interceder mais, orar mais, gastar mais tempo em oração, gastar mais tempo com intercessão. Precisamos crer, entender e aceitar que a intercessão pode mudar o mundo. A intercessão, a oração pode mudar o mundo. A intercessão pode mudar a nossa cidade. A intercessão pode mudar o seu bairro, a sua rua, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, você. A oração e a intercessão pode mudar as nossas vidas. Precisamos crer que a oração tem esse poder, porque não adianta partirmos para orar, querer orar mais, queremos tirar tempo de oração e não cremos nisso, e não acreditarmos nisso. Então precisamos crer que a intercessão sim pode mudar. Sabemos, não podemos pensar no período, nesse processo de pandemia, mas desde em si estamos vivendo num mundo de grandes crises. Sempre foi, agora um pouco mais. De tanta essa questão de economia que foi afetada, quantas pessoas perderam o emprego, questão de saúde, quantas pessoas passaram por um momento difícil. Sabemos então que vivemos assim. A própria Bíblia diz, o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, vivemos num mundo que estamos em constante crise. A cada instante, quando não é no mundo, nunca imaginamos que uma coisa poderia, às vezes achamos que estamos tão isolados, tão distante de política, tão distante de economia, tão distante de saúde, que vemos que hoje tudo está tão perto. Quantos não foram afetados pela economia? Quantos não foram afetados por essa questão da saúde? Quantos não estão sendo afetados por essa questão política que acontece em todos os patamares da nossa sociedade? De todos os lados, temos visto isso. E quando nós olhamos para tudo isso, quando olhamos para todas essas crises que existem, que acontecem, nós nos sentimos impotentes. Tipo assim, e o que eu posso fazer? Parar e perguntar, pela questão da economia, o que nós podemos fazer? Pela questão da política, o que nós podemos fazer? Da saúde, o que nós podemos fazer? Muitas vezes nos sentimos impotentes diante disso, nos sentimos inúteis diante disso.
Mas tem algo que nós podemos fazer. E muitas vezes não fazemos porque não entendemos e não cremos no poder que há nela, que é a questão da intercessão. Uma das melhores coisas que podemos fazer é interceder. É realmente nos colocar diante disso, prostrar não somente o nosso joelho, mas a nossa vida diante do Senhor. Pedir para que Ele possa mudar, para que Ele possa agir. Não há nada que possa fazer uma igreja avançar. Se há algo, que pode fazer a igreja avançar, é a oração. Fazer com que a igreja cresça, não simplesmente em números, não simplesmente em quantidade, não simplesmente em eventos, não simplesmente em projetos, mas em realmente diante do Senhor. Então, a oração pode fazer a igreja avançar, assim como a oração pode fazer também mudar as nossas vidas. Mas para isso precisamos ter a oração e a intercessão como prática diária. A oração e a intercessão como base das nossas vidas. Mas para ter isso como prática diária, precisamos crer. Não pode ser simplesmente aquela coisa mecânica. Simplesmente, vou fazer, Simplesmente, se é assim então, se é o que precisa acontecer, então eu tenho que orar. Então, não é uma injeção não, eu preciso realmente crer, porque quando eu creio, a minha oração vai ser diferente, a minha oração vai fazer, vai mudar toda a história, muda toda a questão. E aqui no texto que o Paulo está aconselhando a Timóteo, ele vai dizer: antes de tudo, recomendo que se faça súplica e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E aí ele começa a dizer, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Paulo está aconselhando Timóteo a interceder, a orar, a interceder pelas autoridades, pelas lideranças que estão acima de nós. Será que temos feito isso? Será que temos gastado? Queremos realmente uma sociedade diferente, queremos muitas coisas diferentes, queremos realmente uma política, queremos um chefe, queremos um patrão, mas temos orado por isso? E Paulo está dizendo a Timóteo, Paulo está aconselhando a ele, não é, olha, se o político for do seu partido, olha, se essa liderança, se você gostar, de repente é um parente seu, então você interceda. Ou se então ele não é, mas ele está fazendo aquilo que te agrada, você está gostando da liderança dele, do governo dele, ore por ele. Não, Paulo está dizendo, ore. Mesmo que possamos ter dificuldade em aceitar essa liderança, mesmo que possamos ter dificuldade em aceitar algumas determinações e algumas ações. A gente vê muitos gastam tempos e tempos com post, com tanta coisa. A pergunta é, tem orado? Eu não estou dizendo que você não pode criticar, não estou dizendo que você tenha que concordar, que você tenha que aceitar. Não estou dizendo, você pode continuar fazendo tudo isso. Você pode continuar fazendo todo esse processo que você faz. Mas acrescente algo mais, ore. Porque nós não somos obrigados a concordar com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal. Não somos obrigados a concordar da forma que as pessoas que nos lideram fazem, da forma que faz. De repente a gente não concorda. De repente, se fosse eu faria diferente. Não, para mim, olha, não me representa, ok. Se te representa ou não te representa, não é a questão. A questão é, a Bíblia vai dizer que toda autoridade é dada por Deus. E se é dada por Deus, Ele diz que nós, como filhos dEle, precisamos interceder. Então, não estou dizendo que você não pode criticar, que você tem que concordar. Não, o que eu estou dizendo é que você tem que orar. Isso é um dever de cristão. Isso é um dever do cristão estar orando. Porque mesmo com todas as nossas discordâncias, precisamos orar, ou melhor, devemos orar. Porque quando precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes não é uma rebeldia contra a liderança, contra os governantes. Estou falando de governantes, mas de uma forma em geral com toda a liderança. Porque muitas vezes a rebeldia não é contra eles, mas a rebeldia é contra o Senhor. Porque eu não concordo. Quando eu digo que eu não concordo com algo, estou concordando, eu não concordo com o que Deus fez. Não concordo com a ação de Deus. Deus errou. Deus falhou. Mas eu creio ou não na soberania de Deus? Se eu creio na soberania de Deus, no poderio de Deus, se eu creio que Deus controla todas as coisas, eu preciso então obedecer. E se eu vou obedecer, eu preciso orar pela minha liderança. Eu preciso interceder por aqueles que nos governam. Eu preciso interceder por aqueles que estão administrando a nossa sociedade como um todo. Mesmo que seja o síndico do nosso condomínio.
mesmo que seja quem quer que possa ser. Eu preciso honrar. E como eu honro? Orando. Como eu honro? Porque se há algo que eu não concordo, se há algo que eu não admiro, se há algo que, olha, para mim não tá correto, somente Deus pode fazer mudança, somente Deus pode mudar, somente Deus pode derramar a sua sabedoria e o seu conhecimento sobre eles. Somente Deus pode colocar a mão lá e mudar toda a nossa história. Mas a pergunta é, você crê? Você crê que através da sua oração Deus pode mudar? Porque governante algum, líder algum, vai trazer uma mudança significativa. Agora a oração sim. A oração fez quantas reformas, quantos avivamentos, né? Quantas reformas não, né? Quantas situações aconteceram através de reformas, através de avivamento, através de mudanças, de vidas que muitas vezes poderíamos não dar nada, achava que já era o fim, mas através da oração, através da intercessão, Deus mudou a história. Através da intercessão, Deus pode mudar a história. Através da intercessão, vidas são transformadas. As nossas vidas é exemplo disso. Então, se nós cremos nesse poder, se nós cremos em Deus e cremos nesse poder, eu preciso obedecer. E a obediência, Paulo está dizendo, olha, é interceder. Não estou querendo que você mude nenhuma postura. Não estou dizendo que a sua postura está errada. Agora, se você não intercede, se você não ora, que seja pelo presidente, pelos deputados, às vezes o deputado a gente nem lembra quem é, né? Mas o presidente sim, o governador sim, o prefeito sim, e aqui na igreja temos vários municípios, né? Então são alguns prefeitos, agora por eles nós temos que orar. Agora, se você critica, se você coloca o seu posicionamento, que para mim está totalmente correto, mas você não intercede, você não ora, não estou dizendo nem se orar por ele, mas pela administração, pelo governo dele em si, estamos se errando. Porque como crente, essa é a obrigação da igreja, de orar, de realmente se posicionar diante disso. Mas Paulo está dizendo que não é só o fato de orar e de interceder pela nossa liderança, não é só o fato de interceder, como ele diz aqui, pelos reis e por todos que exercem autoridade, mas ele começa dizendo interceder pelo próximo, pelo nosso próximo. Temos feito isso? Devemos orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, interceder, conhecer. O pastor Helder, numa das quartas-feiras, estava falando sobre isso, de orar, de cuidado, de zelar um pelo outro. E Paulo, nas suas cartas, Paulo sempre vai pedir aos irmãos que orassem por ele. Sempre que ele ia para algum lugar, olha, interceda por nós, ore pelo nosso ministério, ore para que o Senhor nos dê intrepidez, para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê coragem. Paulo sempre vai clamar aos irmãos. Nas cartas que ele enviava, sempre ele conclamava os irmãos a estar orando por ele. Aí a gente faz uma pergunta, né, para a gente refletir um pouco. Qual foi a última vez que você pediu oração para alguém? Às vezes pedimos pela enfermidade, pedimos por outras pessoas, mas quando verdadeiramente pedimos para alguém, olha, ore pela minha vida, interceda por mim. Porque eu estou com algumas situações, com algumas questões, tenho dificuldade com algumas coisas, estou tendo problema com alguma situação. Não é colocar nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp, mas realmente ter pessoas a quem você confia e sabe que vai estar orando por você, que sabe que vai estar clamando por você. Ou, de repente, por quem você está orando? Qual foi a última pessoa que você intercedeu? Eu ia até pensando nisso, né? A gente pode até depois conversar com as secretárias da igreja, para a gente colocar a nossa lista de membros, pegar a lista de membresia da nossa igreja e colocar no grupo de WhatsApp. E sei que muitos dos nomes que você vai ver ali da lista de membresia, você conhece, pessoas que você tem relacionamento. Mas eu gostaria que você escolhesse 2 ou 3 pessoas a qual você não tem relacionamento, a qual de repente você olha o nome e você fica assim, quem é essa pessoa? Quem é esse ser de Jesus? E por essa pessoa você orar, ser sincero dizendo, Senhor, não sei quem é, não sei quem possa ser, mas eu gostaria que o Senhor abençoasse. Será que você teria coragem nessa próxima semana fazer isso? E depois também pegou aquele que de repente, não vou dizer desconhecido, né, porque pega mal, né, ainda mais o tamanho da nossa igreja, tem alguém desconhecido, é meio que estranho, mas eu sei que vai rolar um desconhecido por aí ainda. E também pegar quem é conhecido e orar por aquela pessoa. Pedir ao Senhor que derrame graça sobre ela. Porque é muito bom quando alguém intercede por nós. Mas é bom também quando intercedemos.
Paulo ele diz, né, que ele mesmo orava pela vida deles. Várias cartas nós vamos ver Paulo dizer que estava orando por eles, para que Deus pudesse derramar graça, para que Deus pudesse realmente abençoar. Paulo pede intercessão, mas Paulo também intercede. Paulo pede oração, mas Paulo também ora. Isso tem algo que nós precisamos ter como base da nossa vida para esse 2021, principalmente nesse todo período que estamos vivendo, é a base da oração, é a base da intercessão. É interceder mais, é orar mais. Não estou dizendo você ter uma oração, como eu disse na semana passada, no domingo pela manhã. Eu não estou colocando para você virar uma noite orando. Bom fosse. A gente se pegasse uma vez por semana, pegasse uma noite inteira, falando, não vou dormir, vou orar. Deus purinho, filho, Deus purinho. É Deus na causa. Né? Seria com certeza muito bom, mas muitas vezes hoje não temos toda essa estrutura física para isso. Nem estou dizendo de orar 1 hora, também se orar 1 hora direto, poxa, que bênção. Mas estou dizendo de orar 5 minutos. Podíamos fazer isso, né? Pensando nisso aqui agora. Ter um momento IEB. Momento IEB. Seria um momento de oração. Onde a cada dia, num horário específico, mais ou menos como nós fizemos na campanha de missões nacionais, que todos os dias tinha, né, um devocional e uma oração. E de repente fazemos isso, sabe? Se você tem coragem, se você pode fazer, gravar um vídeo ou um áudio orando pela nossa igreja. Você não vai orar por nada mais, simplesmente pela nossa igreja. Aí depois orar pela nossa igreja, orar pela rua Jacuí, pelas pessoas que aqui moram, pelas nossas vizinhanças, pelas empresas que tem aqui, para que Deus possa abençoar, pela nossa vizinhança da Rua Gema, lá para cima também tem algumas ruas, os nossos vizinhos da rua de trás, acho que é Paranapanema, se não me falha a memória, sabe, ter isso, já me deram sinal que eu estou certo então, sabe, então assim, temos isso como base. Porque nós estamos aqui como igreja, não é simplesmente para marcar território. Aqui há uma igreja batista, oh aleluia. Não estamos aqui simplesmente marcando território, não estamos simplesmente falando, não, estamos presentes no bairro. Não, estar presente no bairro é estar presente realmente. Né? Estar presente foi boa. Mas estar presente orando. Para que as pessoas que têm uma empresa, que moram nessa rua, essa rua é diferente porque aqui é uma igreja que ore. As pessoas que ficam no ponto de ônibus aqui, e olha que nós temos os 2 pontos de ônibus praticamente na cara do gol. Um é aqui na porta da igreja, outro do outro lado. De repente, nesse momento de culto, tem pessoas lá fora nos ouvindo. No culto à noite, com certeza terão pessoas no ponto de ônibus que estarão nos ouvindo, tanto desse lado lá. Você já parou para orar? Senhor, olha, abençoa as pessoas que estão ali no ponto de ônibus. E não precisa ser agora, porque o ponto de ônibus tem gente que parece quase todo instante. Então, qualquer hora do dia que você parar para orar, vai ter alguém aqui. E sabe, a pessoa já, poxa, sabe, a pessoa ser abençoada, a pessoa ser ministrada. Eu faço meu desafio hoje, quando der 6h15, se de repente você não vai vir para o culto, ou de repente você está a caminho, mas principalmente de repente você que não vai vir, vai assistir virtualmente, tira 5 minutos, ore pelo nosso culto. Ore pelo nosso culto, para que Deus possa derramar graça, para que Deus possa colocar a mão sobre o nosso equipamento, tanto do culto presencial, como também de transmissão, para que os meninos que forem estar no louvor, que Deus possa ungir a voz deles, a garganta deles, ungir, para quem estiver no som, Deus possa dar sabedoria, quem estiver na transmissão, Deus possa abençoar também, quem estiver também na mídia, aquele que estará ministrando a palavra, para que todos aqueles possam estar envolvidos. Irmãos, nós temos, é raro hoje, não sei se você sabe dessa informação, mas eu vou te dar hoje, se você não sabe, desde quando nós voltamos ao nosso culto presencial, desde quando nós voltamos, se não me falha, acho que voltamos em setembro, alguém me ajuda se for dar um sinal positivo, acho que é em setembro, desde setembro que nós voltamos ao nosso culto, olha, se você contar aí, tem bastante cultos já que nós fizemos presencial, foram poucas as vezes que nós não tivemos visitante aqui no templo, pouquíssimas vezes, 2 ou 3 cultos que nós não tivemos. Sempre tínhamos visitantes. E de repente, a hora que você antes do culto, parar e orar, e você fala assim, eu vou estar presencial. Tá bom, quando você está presencial, não está podendo ficar rodando muito pela questão do vírus, então você vai chegar aqui e vai ficar sentadinho, bonitinho. Você vai esperar o culto começar. Nesse período, não fica igual o ventilador, já viu o ventilador? Procurando com quem? Não, pare, ore.
Ore pelos irmãos que estarão aqui, interceda pelos visitantes que estarão aqui, para que realmente o Senhor possa dar graça e realmente entrar no coração dele, mudar a vida. Porque quando nós oramos, não é só para que a pessoa se torne um crente, não é só para que a pessoa venha para a nossa igreja, não é simplesmente para que possa ser realizado o batismo aqui, mas para que Deus possa mudar a história da vida dela, possa mudar a história da família dela, da casa dela, das pessoas que cercam. Quantas pessoas aqui que onde um da família se converteu e mudou toda a história da casa? Mudou toda a história da casa. E é isso que nós precisamos fazer. Porque sempre que orarmos, o que precisa estar na nossa oração é pedir ao Senhor para que Ele estabeleça a justiça dEle, para que Ele estabeleça o reino dEle, para que Ele estabeleça a vontade dEle, para que Ele faça o querer dEle e não o nosso, para que a vontade dEle se cumpra. Mas muitas vezes nós gastamos o nosso tempo só orando para que a nossa vontade seja feita e para que a nossa justiça seja feita. Já viu quando nós oramos e de repente não acontece como a gente fica, Deus não ouviu minha oração. Será por que Deus não ouviu? Tiago vai dizer que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso deleite. E a nossa oração precisa ser para que a vontade do Senhor seja feita. Não foi assim que Jesus ensinou os seus discípulos a orar? Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. Não, seja feita a tua vontade. E quando nós oramos, Senhor, que seja feita a tua vontade, precisamos orar, Senhor, guarda o meu coração, cuida do meu coração para que eu possa entender a tua vontade, para que eu possa receber a tua vontade e para que eu possa agir segundo o teu querer e a tua vontade, não a nossa vontade. Quando nós olhamos para tudo e oramos por algumas coisas, nós não estamos orando muitas vezes para que Deus faça o que Ele quer, estamos orando para que o Senhor faça a nossa vontade. Senhor, porque eu só voltava, colocar Deus na parede e falar, Senhor, porque eu preciso, porque eu determino, porque eu quero, eu preciso, Senhor, age nisso, traga do teu poder, da tua graça, mas nós queremos que Deus traga do teu poder e da tua graça para fazer a nossa vontade, não a vontade dEle. Transforma aquele homem, transforma aquele sujeito, transforma aquela mulher, mas não é para que o seu nome seja glorificado, é porque eu não aguento esse traste mais. Como diz lá na terrinha, eu não aguento mais esse estrupício. Não sei se você sabe o que significa isso. Mas eu não aguento mais, então transforma. Está vendo que muitas a nossa oração está voltada para nós, só para nós. E quando nós falamos de interceder, está voltado para fora. Mas esse para fora muito mais, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, para que o nome do Senhor possa ser adorado. E muitas vezes gastamos muito tempo. E diante disso, por muitas vezes, temos vários prejuízos. Nos prejudicamos a cada dia, por não enxergar a grandeza de Deus, por não enxergar o amor de Deus. Gastamos tanto tempo pedindo para o nosso deleite, que não enxergamos o que Deus está fazendo, não enxergamos a grandeza, o poder e o amor que é derramado de Deus. Não conseguimos ver aquilo que Deus tem feito através do seu povo na narrativa bíblica. Não conseguimos entender, não conseguimos enxergar. Por isso precisamos orar e interceder por nós mesmos, para que Deus venha nos dar sabedoria através da sua palavra. Mas às vezes estamos tão preocupados, estamos sendo tão egoístas. Sabe aquela velha frase, olhamos tanto para o nosso umbigo, que não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, não conseguimos enxergar, vemos aquilo que Deus fez através do seu povo, como também não conseguimos enxergar, não conseguimos ver também aquilo que Deus tem feito no nosso meio e na nossa vida. Você parou para pensar o que Deus tem feito na nossa igreja? Com um monte de gente cheias de imperfeitas, com defeitos, mas quanto Deus tem nos abençoado, quanto Deus tem cuidado de nós. E muitas vezes, pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade, para que a nossa vontade prevaleça, para que a nossa justiça seja feita, eu não consigo ver o que Deus está fazendo na minha vida e no nosso meio. Então precisamos pedir para o Senhor que abra os nossos olhos, para que possamos enxergar, para que possamos ver, para que possamos realmente ver aquilo que Ele está fazendo e crer. Então, meus irmãos, que para esse ano que está aí a todo vapor, já iniciando aí com tantas situações, deseje ser próspero, mas um próximo segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Gaste mais tempo com Ele,
Tenha tempo de qualidade. Desfrute da presença dEle. Não queira estar na presença dEle simplesmente para falar com os outros que você teve. Não esteja na presença dEle simplesmente quando Ele ser bênção na vida do outro. Mas esteja na presença dEle para ser bênção para a tua vida. Ore mais. Ore aí mais uns 15 segundos, se for possível, 30, um minuto, não sei. Ore mais. Adote algumas pessoas. Na época de campanha de missões, né, do ano passado, nós incentivamos você a orar pelo missionário. Feliz porque eu tenho notícia de irmãos que ainda estão orando pelos missionários. Se de repente você não está orando, esqueceu o nome, tente buscar aí nas suas anotações, se tem alguma coisa dentro da tua Bíblia. Você fala, realmente perdi, entre em contato. Entre em contato com o pastor Helder, entre em contato com a Meris, e fala, eu quero orar por um missionário. Já vamos aí, a partir do próximo mês, já iniciar a campanha de missões mundiais. Pegue algum missionário, interceda por ele, interceda pela sua família, interceda pelos seus filhos, pelos filhos dos missionários, mas também interceda pela nossa igreja. Pegue alguém, adote alguém da nossa igreja, ore por ele, clame ao Senhor por ele. Se você não é líder de nenhum departamento da igreja, veja quem são os líderes da igreja, ore por eles. Ore pelo nosso grupo de louvor, pegue alguém, ore. Não ore, Senhor, abençoe o grupo de louvor. Não, nessa oração não. Pegue um. Fala, Senhor, olha, abençoa a Ju, o Rodrigo, né? Tem um pessoal da mídia, da sonoplastia, do som. Pegue alguém, interceda, para que o Senhor possa usar a vida de cada um. Ore por você, porque enquanto você orar por nós, com certeza nós estaremos orando por você, para que Deus possa derramar graça, né? Para que o Senhor possa derramar graça, perdão e graça sobre a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar, Pai. Estamos diante do Senhor. Gratos, meu Deus, pelo teu agir. Gratos, meu Pai, pelo teu mover. Obrigado mais uma vez por essa manhã, que nós temos a oportunidade de estarmos diante do Senhor, ó Pai. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos guiar, para que juntos, ó Pai, possamos colocar algumas metas, já ainda estamos agora indo para o final desse mês de fevereiro, ó Pai, hoje penúltimo domingo, mas pedimos a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa derramar da Tua graça, e ainda assim, ó Pai, possamos ter essas metas de querer ser bem-sucedido segundo o Teu propósito, para que possamos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, querer ter mais tempo com o Senhor, desfrutar da Tua presença, e nos ajude, Senhor, a orar mais, que possa ser, ó Pai, 1 minuto sequer, mas que possamos realmente entender a importância disso, estar intercedendo, tanto, ó Pai, pelos não crentes, como também pelos nossos missionários, pelos nossos vizinhos, mas sim também pela nossa igreja, pela liderança, ó Pai, constituída nessa igreja, para que o Senhor possa dar a cada dia conhecimento e sabedoria da sua parte. É que eu quero orar a Ti, ó Pai, agradecendo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe, um beijo no teu coração, e que logo mais possamos estar juntos aqui para glorificar ao Senhor. Fique com Deus.